Êxodo 33, a partir do versículo 12, diz assim: Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir esse povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como poderás saber que alcançamos o favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Ô Tiago, tem como voltar ao versículo 15? A resposta que Deus dá para Moisés, diante desse questionamento, né? Já que o Senhor está me mandando ir, quem é que vai comigo? Tipo assim, quem é que vai com a gente? Né? E o Senhor está lá dentro, quem é que vai? O Senhor vai comigo. E é linda essa resposta de Moisés. Mesmo diante da resposta do Senhor. O Senhor diz assim, que a presença dele vai com ele. E essa resposta de Moisés é maravilhosa. E a gente pode então dizer que o nosso ano de 2026 seja assim, né? Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Se a tua presença não for com as nossas vidas em 2026, não nos faça viver. Não nos faça ficar aqui. Então, que a nossa jornada esse ano, 2026, seja essa, Deus. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Mas se o Senhor for à nossa frente, que assim seja. Que a gente possa confiar com a certeza de que esse Deus, Ele não nos abandona. Pelo contrário, Ele é um Deus que promete, mas é um Deus que cumpre. Se Ele disse a Moisés que Ele iria, Ele foi. Assim o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, antes de subir aos céus, Ele disse: eu irei, mas eu vos deixarei o quê? Um Consolador. Mas eu voltarei. Para onde eu estiver, vós estejais comigo também. A nossa esperança, ela não está diante de um Deus morto, diante de um Deus que é dominado, mas a nossa esperança está diante de um Deus que domina e que tem todo o poder e toda a autoridade. Eu queria convocar os irmãos a curvar a sua cabeça e fazermos essa oração nesse momento. Senhor Deus, nós te rendemos graças, nós te louvamos por essa noite, por esse culto, por esse momento que nós estamos aqui reunidos como igreja. Ó Deus, assim como Moisés bem falou aí, nesse versículo 15, do capítulo 33, nós queremos expressar esse sentimento. Se o Senhor não for diante da nossa, se o Senhor não for à nossa frente, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Por favor, Senhor, que esse ano de 2026 seja um passo onde o Senhor esteja à frente de nós. Que o Senhor, que conhece, que sabe tudo o que vai acontecer, possa nos fortalecer, possa nos preparar, e que diante daquilo que vem acontecer, que a nossa fé não seja abalada, que a nossa esperança no Senhor Jesus não seja abalada, mas que possamos permanecer firmes, crendo na Tua promessa, crendo no Deus que não é homem para que possa mentir, mas que possamos crer que o Senhor Deus, o Deus que cumpre a Sua palavra.
Ó Deus, em nome de Jesus, prepare o nosso coração. Fale conosco nessa noite. Que possamos prestar esse culto ao Senhor. Que seja um culto agradável. Que te agrade aquilo que venhamos fazer aqui, seja cantando, seja orando, seja expondo a tua palavra. Que seja algo que glorifique e exalte o Senhor. Ó Deus, pedimos a tua bênção. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor conduza esse momento. Que o Senhor conduza as nossas vidas em um ato de adoração a Ti. Nós pedimos em nome de Jesus, seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado. Nós te rendemos e nós te damos toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Porque não há outro Deus que seja digno disso. Somente o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Que o Senhor nessa noite seja exaltado, seja adorado em nosso meio. Assim nós te pedimos e nós oramos, grato ao Senhor por esse momento e por esse ano que se vai, pelas bênçãos, pelos desafios e pelas lutas que o Senhor nos permitiu passar, mas também que o Senhor nos permitiu vencer. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, apesar de nós e por meio de nós. Muito obrigado, Deus, porque nós entendemos e cremos que tudo aquilo que a gente viveu e passou, nós estamos aqui de pé porque da tua graça, por causa da tua misericórdia. Não é por força nossa, não é por capacidade nossa, não é por inteligência nossa, mas porque o Senhor permitiu que nós passássemos, que nós vivêssemos, para que a gente pudesse estar aqui nesse momento. Muito obrigado pela tua proteção e pelo teu cuidado. Nós te rendemos graças e oramos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu convido você a ficar em pé, a entoar esse cântico ao Senhor, um ato de gratidão ao nosso Deus. Vocês que nos visitam, sejam bem-vindos, fiquem à vontade no nosso meio. Nós entendemos que nós somos um só em Cristo Jesus. Amém? Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser, por tudo que
Amém. Louvado seja Deus. Eu queria chamar uma pessoa aqui na frente. Essa pessoa que foi alvo, de oração, principalmente da sua digníssima esposa, e creio eu que foi um dos presentes maravilhosos que o Senhor lhe concedeu dentro desse ano, que foi a conversão então do seu marido, e que para nós também foi um motivo de grande alegria, Nos alegramos porque a obra que Deus opera no coração do homem, ela é algo sobrenatural. Como diz a palavra, aquele que tem poder de convencer o coração de um homem é o Espírito Santo de Deus. E nós nos alegramos como igreja, nós nos alegramos diante do Senhor por essa obra maravilhosa que o Senhor tem operado, que o Senhor operou na vida do nosso irmão Kid, conhecido como Euclides. Eu queria chamar ele aqui à frente. Ele vai dar um breve testemunho a respeito desse momento que aconteceu na vida dele. Eita, como o pessoal está velho. Meu Deus do céu. Pode se sentar, Está tranquilo. Boa noite. Queria falar por mim, Eu pensava, eu pensava que era bom. Realmente, ele está com filho de Deus. Aí, por causa da minha mulher, minha esposa e minha filha, não, mas isso não é filho de Deus, não. Eu sou filho de quem? Você é filho da Lia. É o quê? Aí eu disse, meu Deus, rapaz, é pesado, né? E outra coisa é, toda vez para Valença, na minha canoa, e lá eu vi um Deus verdadeiro na minha vida. Aí quando a minha canoa lá quebrou, eu fui botar, e lá nós estávamos com o rapaz lá. Foi parte da canoa no carro. Aí eu tentei botar, aí disse, deixa eu tentar. Ô meu Deus, me ajuda aí. Lá tentar, tentei, mas de sair, eu me vi morto, me afoguei. Aí, mas Deus, a sua hora não chegou lá, meu filho, você vai me seguir. É isso aí, agradeço. Estou aqui para falar mesmo. Um pedacinho de um relato de 2016. Porque Euclides está aqui, Deus permitiu que ele estivesse aqui. Deus quis que ele estivesse aqui para poder dar esse relato a respeito de como o Senhor ele é poderoso, ele guarda aquele que lhe pertence. Então ele poderia estar morto, mas Deus guardou a sua vida. Então, louvado seja Deus, esse é o motivo de nossa também de gratidão nossa como igreja, por essa obra, e de fato Deus é muito bom, Deus é gracioso, e por isso nós iremos entoar mais um vídeo. Eu sei que vocês estão cansados, mas vamos ficar em pé, vamos adorar nosso Deus. Consagração, então, faça desse momento um momento de oração, de reflexão também, diante daquilo que você ouviu a respeito aí do relato do irmão Kid. Faça uma reflexão e diante desse rei, com esse louvor, faça isso, ao Rei dos Reis eu consagro tudo que sou, tudo que tenho, minha casa, minha família, meu trabalho, minha vida. Faça isso em nome de Jesus. Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. Diga com louvores, transborda o meu coração.
Poder aceitar, nós estaremos passando aí um vídeo, um pouco de como foi 2025, e o nosso responsável por isso, nada mais, nada menos, o fotógrafo Jaco, né? Só o áudio não está saindo. Não.
passando aqui para agradecer a Deus e louvar ao Senhor junto com os irmãos por esse ano de 2025. Nós agradecemos por caminhar junto conosco, mais esse ano, com muitos desafios, mas nos encorajar com mensagem e também com vossas orações. Nós louvamos ao Senhor pela vida da nossa igreja em Cova e agradecemos também ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Continue perseverantes no Senhor e lembremos que de eternidade em eternidade o Senhor é Deus. A nossa esperança não está em uma mudança no calendário, mas a nossa esperança está no Senhor, que é constante e imutável. Então continue perseverantes na palavra de Deus, prosseguindo firme para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus e anunciando as boas novas do Evangelho. E nesse ano de 2026 nós possamos continuar caminhando juntos para o louvor da glória de Deus. Nós amamos muito vocês. Um abraço da nossa família. Abraço e pelo nome Deus abençoe. Saudades. Tchau, tchau. Olá, irmãos, graças e paz. Alegria poder me dirigir a vocês, igreja tão amada. Há duas colocações. Primeiro, não tem como esse vídeo não estar cheio de barulho. É impossível eu estar em um lugar silencioso. E segundo, eu escrevi algo para vocês, uma breve reflexão, que eu quero ler para vocês. Aqui estamos nós, em mais uma transição. Planejar é um instinto humano. Nós estamos prestes a receber 2026. Só que a palavra de Deus nos convida a irmos além do planejamento. Josué capítulo 5, verso 13 ao 15, nos ensina que antes da estratégia vem a adoração. E antes dos planos, a submissão ao general. Que nós temos aqui um encontro que desconstrói a autonomia de Josué. Diante das muralhas de Jericó, como general, ele buscava um plano de batalha. Ele já tinha um, mas ele queria uma afirmação desse planejamento, dessa estratégia. E é nesse momento que ele vê um homem com uma espada desembainhada. E aí Josué pergunta para aquele homem: você está a nosso favor ou está a favor dos nossos adversários? Nenhum dos dois. Olha que resposta surpreendente desse homem com a espada desembainhada. Ele diz assim: eu venho como chefe do exército do Senhor. Isso nos ensina, irmãos, que Deus não é um aliado a ser recrutado para as nossas guerras, os nossos planejamentos. Ele é o comandante supremo. E diante dessa revelação, ele se prostra com o rosto em terra. José se prostra e ele pergunta: que diz o meu Senhor ao seu servo? O que ele recebe não é uma tática militar, mas é um convite à santidade. Tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que você pisa é terra santa. Antes da estratégia vem a adoração. Antes dos planos para 2026 vem a submissão ao general. Aquele capitão do exército celestial é o próprio Cristo Jesus. É o Logos antes da sua encarnação. Lembre que Cristo, a segunda pessoa da Trindade, é eterno com o Pai. Em um dado momento, ele acrescenta a natureza humana que ele não tinha. Mas esse anjo, esse homem com a espada desembainhada, é uma aparição do Cristo antes da encarnação, no Antigo Testamento. Então ele exige total reverência, entrega total. A pergunta que eu quero deixar para o seu coração é: quem vai comandar 2026? A pergunta crucial é essa: o que faremos em 2026? Quem vai comandar 2026 em nossas vidas? Eu tenho tratado Deus como aliado dos meus planejamentos, como aliado a ser consultado, ou como um general a quem devo completa obediência. A nossa ansiedade, irmãos, por vezes não deixa de ser um reflexo da nossa autoconfiança, a nossa relutância de tirar as sandálias dos pés. Então, lembre, antes de qualquer planejamento
próximo ano, prostre-se diante do general, em adoração, em submissão. Tire as sandálias dos pés, cultive santidade, consagre-se em dependência, entregue seus planos, as suas preocupações, suas expectativas para 2026. 2026 trará uma escolha para cada um de nós: tentar recrutar Deus para os nossos planos ou nos entregarmos em completa dependência àquele que é o Supremo General, Cristo Jesus. Eu quero deixar uma mensagem para você que está nesse encontro, que porventura não seja cristão. Se você ainda não se entendeu a esse general, ele está com uma espada abaixada e com a outra mão ele ergue a marca do prego, convidando você: vinde a mim. Jesus te chama, cara. Não enfrente as muralhas da vida sozinho. Prostra-se diante do general que é Cristo Jesus. Entregue sua vida a Ele, antes que esse tempo da graça se encerre e a espada da justiça seja desembainhada no juízo final. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-lhe enquanto Ele está perto. E para os cristãos que possivelmente estejam vivendo empatia, como dizem, esse é o momento da gente abandonar a confiança, voltar ao lugar de oração, submissão profunda. Que Deus nos dê 2026 prostrados, submissos ao Supremo General. Lembrem, o nosso general é Cristo. Feliz 2026. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nós iremos ter mais um momento agora, um momento de mais um testemunho. Como ele próprio diz, é forte. O negócio é forte. Nós como igreja bem sabemos e conhecemos como foi esse 2026 na vida da nossa irmã Gel, mas aprove a Deus a sua perseverança, aprove a Deus aí a sua confiança no Senhor, em não desistir, mas continuar crendo nesse Deus que é soberano, que é poderoso, para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou pedimos. Então eu queria aqui convidar Daílson, e não só foi um motivo aí de alegria para a Gel, mas como alegra também o nosso coração, porque a palavra de Deus diz que nos céus há alegria, né? Quando um homem se converte ao Senhor Jesus, quando entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Então, se nos céus há alegria, então entre nós não deve ser diferente, nós devemos ficar felizes, e assim nós estamos, felizes, porque você está aqui conosco, e mais uma vez, Senhor, que você abra o seu coração para que Cristo, Ele seja o Senhor e o Salvador da sua vida. Eu queria convidar você aqui à frente, a igreja quer ouvir também. Se a sua digníssima quiser acompanhar ela, fique também à vontade, se não, eu vou ter isso com o Agradeço a Deus, primeiramente, por Ele não ter me deixado pelas minhas próprias vontades. Mas antes de eu contar meu breve testemunho, eu gostaria primeiramente de pedir perdão para a igreja, né? Fiz parte
da membresia da igreja, acabei me afastando, não apenas uma, voltei, não tive forças para continuar, acabei caindo, e eu gostaria de pedir perdão aos irmãos. Agradecer pelo acolhimento, sabe, quando Deus me deu a oportunidade de voltar, então os irmãos estavam de braços abertos. Então eu peço perdão a vocês pela minha fraqueza e agradeço pelo apoio que vocês me deram em Cristo, porque se não é Cristo na vida de vocês, eu jamais conseguiria. Nesse período, contando um pouco do meu testemunho, nesse período em que eu vivi afastado, eu busquei alegrias em locais ao qual eu não encontrei. Na verdade, eu achava que eu era feliz, eu estava lá durante alguns momentos e aquilo ali quase me fez perder minha família, perdi proximidade com meus filhos. Foi uma luta com a minha esposa, a igreja conhece, foi uma luta terrível. A gente chegou em momentos e talvez eu pensei, não tem mais jeito, mas Deus, com sua infinita misericórdia, disse: não, filho, eu construí a tua família, eu não vou deixar o inimigo tirar isso de você. Vou dar forças a ela e você foi escolhido meu. Então, aqui eu estou, agradeço a minha esposa, agradeço a igreja pelas orações, agradeço ao irmão, agradeço a ela por não ter desistido de mim, agradeço aos irmãos que oraram, o pastor Marcos, o pastor Moisés, e dizer que estou muito feliz em fazer parte dessa equipe. Peço a Deus força, mas é tudo para a graça e para a honra da glória de Deus. Então, muito obrigado, igreja. E me perdoa por tudo, me ajude nessa caminhada, que eu sei que é difícil, e eu sei que vocês estão de braços abertos para caso precisem me ajudar. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. O pedido foi feito, eu queria aqui aproveitar desde já que ele era aqui e ouvir dos irmãos. Vocês perdoam? Sim ou não? Sim! Como eu disse a vocês, o negócio é forte. Vamos ficar em pé, amados. Vamos ir lá mais um cântico de louvor ao nosso Deus. Sangue sobre mim me comprou.
nessa virada, nesse culto, tem uma pessoa que não pode faltar. É claro que o principal dele é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas eu digo assim em relação a nós irmãos. Ela faz aniversário daqui a pouco, né? E todo ano a gente convida ela vir cá à frente, ela dá um breve devocional. Eu queria chamar aqui a nossa irmã Zileide. Quantos anos de caminhada é só ela para dizer aqui? Mas pode olhar que ela ainda está novinha, o cabelo ainda está em cima, está branco, né? Uma coroa enxuta, nossa irmã. Ah, perfeito, ouvindo isso. Queria te agradecer. Opa! Você não vai apanhar, né? Não, que nada, não pensa isso não. A graça e paz, igreja. Amém. É motivo de muita alegria, né? Estamos aqui adorando nosso Deus, o único Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda a adoração. Vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia! Eu trouxe aqui uma mensagem, está em Filipenses 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O texto está dizendo: eu prossigo para o alvo. É impossível a gente avançar olhando para trás. A bênção da virada do ano é que também podemos virar algumas coisas no nosso coração. Deus criou as estações, criou os anos, os dias, justamente para que ciclos pudessem se cumprir. Às vezes, a gente não permite algumas coisas se soltarem. A gente fica carregando o velho, tentando, olhando para trás. Paulo diz no texto: eu prossigo para o alvo. Você, amada igreja, diga comigo: eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo. Digam novamente: eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo. Qual é o alvo? A fim de ganhar o prêmio do chamado. Diga comigo, igreja: eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Para prosseguir e alcançar o prêmio do chamado. Paulo está dizendo assim: eu tenho um passado. Ele não está ignorando, ele não está ignorando o passado, mas quando ele diz, eu vou avançar, ele está dizendo assim: mas eu não vou ser governado pelo meu passado. Eu não vou ser motivado pelo meu passado. Eu vou ser motivado pelo prêmio. Veja que prêmio fala de algo positivo, algo motivacional. Mas quando eu tenho uma motivação da dor, do passado, muitas vezes pessoas querem alcançar algo na vida por dor, por sofrimento, por perseguição. E a pessoa quer provar
que ela pode, que ela consegue. Isso não é bom, ela até consegue. Muita gente consegue, mas a motivação não foi boa. Foi só para provar para alguém que feriu de que ela era capaz. Não é o caso. Aqui, ele está dizendo assim: avance, avance, cuidado com lá atrás. Tem lembranças que são dolorosas, sim, mas em vez de nos aprisionar, ela deve nos ensinar. Eu devo olhar para algumas lembranças com muita maturidade, sinceridade, com mais ainda que eu errei, mas eu posso aprender, eu posso descobrir como fazer melhor nesse novo ano. Então, prossiga para o alvo conforme diz a palavra. Não permita alguma dor te definir. Elas podem até marcar, mas nunca definir quem você é e definir o que você vai fazer. Porque a Bíblia diz: eu avanço para o alvo, e o alvo é o prêmio do chamado. Eu tenho um chamado. Paulo escreveu: decidi esquecer, as coisas ficam para trás. É isso mesmo, elas precisam ficar para trás. É um novo ciclo, é um novo tempo. O prêmio virá de Cristo. Creia que Deus tem um chamado para você, irmãos. O futuro pertence àqueles que se levantam quando o passado tenta derrubá-los. Vamos curvar nossas cabeças, vamos fazer uma oração de gratidão ao nosso Deus. Grandioso Deus, gratidão ao Senhor Deus, por mais um ano está findando, meu Pai. Hoje, última quarta-feira do ano, 31 de dezembro. Nós te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor é e foi e sempre será. Pelo Senhor até aqui nos ajudou, mesmo a gente não merecendo, mas o Senhor é fiel para conosco. Gratidão, Senhor, por tua palavra que nos ensina como viver a tua verdade e fazer a tua vontade. Nos ajude, Senhor, a prosseguir o alvo que é Cristo Jesus. Nos ajude, Senhor, a estar com o Senhor todos os dias até a consumação dos séculos, assim como o Senhor está conosco. Gratidão ao Senhor, meu Deus, por tudo, pelo Senhor estar passo a passo conosco, pelo ano que se está passando, está findando, e o Senhor assim nos tem dado forças, ânimo, coragem para prosseguir em te adorar, em te exaltar. Sem o Senhor nas nossas vidas, nada podemos fazer. Nós te agradecemos por tudo, Senhor Deus. Eu te agradeço por mais um ano de vida, meu Deus, que eu estou completando daqui a pouco, meu Deus. 1º de janeiro, mais um ciclo de vida para mim, mais um ciclo que eu posso virar a página, que eu posso mudar, que eu posso fazer a tua vontade, Senhor. Depende de mim, depende do meu querer, não só do Senhor, mas de mim também, Senhor. Porque se eu não tiver esforço de vontade,
eu não vou conseguir. E eu peço que o Senhor nos ajude, me ajude a seguir no teu caminho. Obrigado por tudo. É no nome do Senhor Jesus que nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Glória a Deus. Gratidão, Senhor, por mais uma primavera que Deus concede na sua série. Obrigado, Deus. Deixa eu ajudar a senhora rapidinho. Eu sei que sou joelho. Irmãos, deixa eu trocar de microfone. Queridos, nós vamos ter um momento agora que é a entrega de alguns certificados para aqueles que leram aí a maior parte do plano de leitura bíblico de 2005, certo? Qual o propósito disso? Não é fazer com que você que leu o plano de leitura se ache mais espiritual do que quem não leu, né? E na verdade a gente lembra muito bem que os fariseus eram os que mais sabiam de Bíblia, né? Mas a gente vai ver na pregação daqui a pouco que é importante sim ler a Bíblia todos os dias. E nós queremos entregar esses certificados como uma maneira de te incentivar, de mostrar para você, é possível ler a Bíblia, é possível ler a Bíblia toda, seja no Novo Testamento, Antigo, ou ela toda em um ano. É possível. E que isso te encoraje, ano que vem, você colocar como propósito, não, no Antigo Testamento eu vou ler também, tá bom? A gente vai fazer esse momento bem rápido. Eu vou chamar o seu nome, então se prepare aí, você que deu seu nome para a Patrícia, eu vou chamar seu nome, você vai vir rapidinho aqui para frente, vai pegar o seu certificado e vai ficar aqui em cima, tá? A gente vai fazer uma fileira aqui em cima, todo mundo aqui atrás de mim, tá certo? Depois a gente vai bater uma foto. Então se prepare aí que a gente vai começar a chamar. Começa pela irmã Alessandra Queiroz Couto. Deus abençoe e continue te encorajando, viu, irmã? Ana Paula Gonçalves Damasceno. Deus abençoe e te encoraje, Deus. Angelina Trindade dos Santos Barbosa. Deus abençoe, irmã. Carlene Bonfim, essa aqui a gente vai dar depois. Carlos Machado de Almeida, que moral, hein? Cleber Nascimento Ramos de Souza. Cristiano Damasceno dos Santos. Deus abençoe, meu irmão. Daílma de Jesus dos Santos Magalhães. Deus abençoe, Senhor de Deus. Daniela Magalhães dos Santos.
Deus abençoe. Daniela Cristina dos Santos. Deus abençoe. Daniele do Rosário Mendes. Você que eu entrego depois. Tem aqui Anderson. Quem é Anderson? Anderson Silva Magalhães. Kelly Bonfim de Brito. Joseane Bibi não está aqui. Safira está doentinha. Peça até que os irmãos orem o Safira também. Que Deus restaure a saúde dela. Irmã Sebastiana se encontra? Não. A Neuza se encontra? Não. Ramile de Jesus Andrade. Patrícia Nascimento dos Santos. Vamos ver se a irmã Sandrine, a gente entrega depois. Taína está? Taína não está. Valneide está? Irmã Zilene Conceição Pereira Amaral. Pedir ajudar aqui para subir, irmã Zilene. Ajuda aqui, por favor. Pedir a mídia aí para tirar uma foto. Dos Havaí, velho. Mais uma vez, esse certificado é um incentivo. Um incentivo, mostrar que é possível, um incentivo para o ano que vem. Se você não esteve aqui esse ano, não se preocupe, não fique triste. Leia a palavra de Deus, como a gente vai ver aqui agora, e você vai ganhar muito na sua vida espiritual. Meus irmãos,
Vamos agora para um breve momento da palavra. Nossa pregação agora, hoje, eu não posso nem se eu quisesse, eu posso passar do tempo, nem se eu quisesse. Então, nós temos aí meia hora para a nossa meditação da palavra. Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 1. Salmo de número 1. Quero dar boas-vindas aqui, né? Algumas pessoas que nos visitam. Temos ali o filho de Cássio. Deixa eu ver se eu lembro. Kennedy? Mickey. Quase. Como é o nome do irmão? Eu falei assim, causa é diferente, deve ser Kennedy. Temos ali também nosso irmão David, juntamente com a sua família, né? Eles estão ali hoje na Igreja Batista Nova Aliança. Que Deus abençoe vocês, viu? Mais alguém aqui que está nos visitando essa noite? Levante uma de suas mãos. Temos ali, como é seu nome? Pedro. Seja muito bem-vindo, Pedro. Deus abençoe. Amém, irmãos? Salmo de número 1. Vamos fazer a leitura nesse momento. Acompanhe aí na sua Bíblia, que diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, a sua folhagem não murcha, e tudo quanto faz é bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Me ajude em oração nesse momento, Senhor. Nós queremos colocar esse momento diante de Ti. Ó Deus, queremos pedir uma porção especial da Tua graça, Tua misericórdia, para falar aos nossos corações. Me ajuda, Senhor, a pregar esse texto, primeiro para mim, depois para os irmãos, que sejamos alimentados nesse momento, Senhor, de ano novo, que essa palavra possa marcar o início de 2016 para a gente. Ó Deus, nos ajude, me ajude a aplicar esse sermão, e que a gente possa sair daqui, Senhor, crentes que o Senhor falou conosco. É o que nós pedimos encarecidamente, sabendo, ó Deus, que se o Senhor não nos ajudar, essa pregação, ó Deus, não pode transformar nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu escolhi este salmo para este momento pontual, que é a transição, né, do ano velho para o ano novo, porque a grande ideia deste salmo vai trazer para a gente uma visão para esse novo ano, quando fala o seguinte: a grande ideia: obedecer à lei do Senhor te fará verdadeiramente feliz, mas desobedecê-la te arruinará. Eu quero ler junto com os irmãos. Vamos juntos? Obedecer à lei do Senhor te fará verdadeiramente feliz, mas desobedecê-la te arruinará. E isso me faz lembrar, meus irmãos, o fato de um filme chamado A Procura da Felicidade. Alguém aqui já ouviu falar desse filme, A Procura da Felicidade? Já, né? Nesse filme nós temos um homem pobre que tem que sustentar sua família, e ele é vendedor
E basicamente ele vai tentar vender o produto dele, muitas vezes, mas muitas portas se fecharão para as suas tentativas. E a sua família, ela vai sofrendo, sendo desapontada pelos seus fracassos. E no decorrer do filme a gente vai percebendo que o esforço dele de vender o seu produto e de ganhar dinheiro e de dar uma estrutura muito boa para a sua família está baseada justamente no título do filme. Ele está à procura da felicidade. E acontece que no final do filme ele consegue então fazer um grande negócio, e o final nos conta que ele se torna um homem muito rico e consegue transformar a realidade completamente da sua família. E o final do filme nos dá aquela impressão de que finalmente ele agora encontrou a felicidade. Se o título era A Procura da Felicidade, no final do filme que ele finalmente consegue mudar a sua vida financeira, ele então encontrou a felicidade. Mas o desafio que o Salmo 1 nos traz logo de cara é: será que encontrar a verdadeira felicidade é só melhorar a nossa vida aqui na Terra? É só ganhar muito dinheiro? Essa pregação ela é importante para a gente, porque quando a gente olha para a televisão vai dizer para a gente o que é ser feliz. Quando a gente abre as redes sociais vão querer nos contar quem é realmente que vence na vida. Quando a gente vai até os nossos amigos, eles vivem e nos dizem quem é verdadeiramente feliz. E até a nossa própria família. Eu lembro que eu cresci, num certo momento eu não era convertido ainda, meu pai também não era convertido, e eu estava ali tentando vender roupa, e em certo momento meu pai também era vendedor, em certo momento comerciante. Eu sento com ele, a gente começa a conversar e eu peço um conselho para ele. Eu peço um conselho para ele sobre a vida, sobre o que é ter sucesso. E naquele momento meu pai me olha no olho e fala assim: filho, você quer saber o que é sucesso? Eu vou te dar um conselho. O homem vale o que tem. O homem vale o que tem. Esse foi o conselho que eu recebi do meu pai. Hoje ele tem uma mente totalmente diferente. Hoje ele é convertido para a glória de Deus. Mas muitas vezes é isso que a gente aprende da nossa família, dos nossos parentes, dos nossos pais, Mas será que é isso que a palavra de Deus diz? Que é verdadeira felicidade? Será que a nossa felicidade está baseada nisso? E para a gente entender o Salmo 1, a gente precisa entender que quando esse Salmo ele é agrupado, organizado, Israel, o povo de Deus, estava cativo na Babilônia, porque tinha cometido muitos erros, abandonando os mandamentos do Senhor, abandonando as ordens de Deus, e por isso Deus castigou. Israel se encontrou ali preso, escravizado na Babilônia. E nesse momento, os salmos, 150 salmos, eles são organizados, ajuntados, para que o povo de Deus que está preso na Babilônia reconheça que errou e agora se volte para Deus. Enquanto Israel está preso na Babilônia, eles estão sem a terra deles, que é Jerusalém, e eles estão sem a presença de Deus, sem a adoração a Deus, que era representado pelo templo. Eles estão sem a terra e estão sem adoração. Mas quando eles começarem a ler os salmos, que foi organizado justamente para isso, eles vão ser conduzidos pela leitura dos salmos a Cristo, ao Messias. E é o Messias que vai conseguir trazer eles de volta, tanto para a terra deles, Jerusalém, como para a verdadeira adoração
a Deus. Meus irmãos, a primeira verdade do nosso texto é dos versículos 1 a 3, que nos ensina: feliz é quem obedece à lei do Senhor, pois prosperará. Vamos repetir juntos? Feliz é quem obedece à lei do Senhor, pois prosperará. Qual é a primeira palavra a qual começa o Salmo 1? Qual é? Bem-aventurado. O que significa bem-aventurado, irmãos? Feliz. Feliz. Esta é a mesma palavra de Mateus capítulo 5, quando Jesus ele vai dizer o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, Jesus vai nos mostrar qual é o perfil, como é o integrante, o membro do reino de Deus. E Jesus ele vai começar o Sermão do Monte de que maneira? Bem-aventurado os pobres de espírito. E ele vai continuar: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, deles é o reino de Deus. Não é interessante o fato de que o Salmo 1 começa com bem-aventurado, e Jesus, quando ele vai mostrar quem faz parte do reino de Deus, ele também começa com bem-aventurado? É interessante, não é? Mas por quê? Porque se bem-aventurado significa feliz, por que é que todo o saltério está começando para responder a seguinte pergunta: quem é verdadeiramente feliz? Por que é que o Sermão do Monte de Cristo está começando para responder a seguinte pergunta: quem é verdadeiramente feliz? Por que é que Jesus e todo o saltério está se preocupando em nos responder isso? Porque, meus irmãos, nós vamos perceber, principalmente aqui no Salmo 1 e principalmente no Sermão do Monte, a diferença entre o justo e o ímpio, a quem serve a Deus e quem serve o mundo, a quem adora a Deus e quem adora outras coisas. E o que Jesus Cristo, o que Deus quer nos convencer no saltério, é nos mostrar que verdadeiramente feliz é quem adora a Deus. Este, sim, tem a verdadeira felicidade. Porque, na verdade, meus irmãos, todo mundo está em busca de alegria e felicidade. Eu me lembro quando eu não era crente, que chegava final do ano assim, eu não me preocupava muito com o que eu tinha feito no ano, com o que eu deixei de fazer e tudo mais. Eu só queria aproveitar alguma festa de virada de ano para eu beber, encher a cara e curtir bastante. Era a minha única preocupação, porque eu achava que o que importava era ser feliz. Então eu aproveitava cada Natal, cada Réveillon, cada festa junina, cada Carnaval, para ter mais um momento de felicidade. As pessoas que não estão aqui no culto agora, estão lá fora, fazendo o que for, elas estão elas estão atrás de felicidade. Todo mundo está atrás de felicidade. Até quando nós desobedecemos a Deus para cometer algum pecado, nós estamos atrás de felicidade. Quando nós trabalhamos sem parar para ganhar dinheiro o máximo possível, sem descansar, nós estamos atrás de felicidade. O ser humano, meus irmãos, é movido pela busca por alegria. O ser humano é movido pela busca de felicidade. É por isso que o saltério, os salmos, ele começa, e Cristo Jesus também começa dizendo para a gente: ei, você quer felicidade? Você quer alegria? Quem aqui em 2006 quer muita alegria? Levanta a mão. Quem aqui em 2006 quer ser muito feliz? Levanta a mão. Quem não levantou a mão vai ser depressivo, muito triste. É isso que você quer? Então quem quer ser feliz na vida?
particularmente, eu quero ser muito feliz em 2026. Eu quero ser muito alegre. Todos nós queremos isso. Quem fala que não quer é hipócrita. Todos nós queremos isso. Mas a palavra de Deus e Cristo Jesus está querendo nos convencer essa noite. Você quer ser muito feliz em 2026? Você quer ser muito alegre? E uma felicidade, uma alegria que ninguém pode te roubar, que não vai estar condicionado às circunstâncias. Pode morrer gente, pode ficar desempregado, pode vir doença, você vai continuar feliz e alegre. Você quer isso? O Salmo 1 vai nos dar a resposta de como ter isso. E ele vai começar nos dizendo o seguinte, olha para o texto: bem-aventurado, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, a pessoa que é verdadeiramente feliz, ela não vive pelas palavras dos ímpios, pelos conselhos dos ímpios, mas ela vive pelas palavras da lei do Senhor, da Bíblia. A pessoa verdadeiramente feliz não imita as ações de quem não adora a Deus. Ela obedece às ações que a Bíblia ordena que ela tenha. A pessoa que é verdadeiramente feliz, ela não tem o mesmo prazer que o ímpio, do que aquele que não adora a Deus. Mas o prazer dela está onde, meus irmãos? O prazer do verdadeiro adorador está onde? Na lei do Senhor. É justamente assim que começa o versículo 2, dá uma olhadinha. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque, meus queridos, quando Deus ele transforma nossas vidas, Ele nos converte, Ele muda nossas vontades, Ele muda os nossos desejos. Aquilo que nós não gostávamos de Deus, de Bíblia, de culto, de essa coisa chata, quando Deus nos converte, Ele muda o nosso coração. Agora, a pessoa vai amar a Deus, vai amar a Bíblia, vai amar orar, vai amar culto, não vai achar mais chato essas coisas. Na verdade, ela vai achar chato as festas, é a curtição, é os prazeres da carne, ela vai odiar o pecado. Isso é interessante até mesmo para a gente, quando a gente quer discipular alguém, quando a gente quer discipular filhos, quando a gente quer pregar a palavra de Deus para nossos pais, para pessoas. A gente tem que entender, meus irmãos, que não adianta a gente chegar para o descrente e falar assim: ei, beber é errado, ei, você beber é errado, você usar droga é errado, você xingar é errado, você tem que tratar, você tem que fazer isso da forma correta, você tem que fazer aquilo da forma correta. Sabe? Querendo melhorar eticamente a pessoa, melhorar as regras da vida dela. Porque você pode ter uma pessoa que ela cumpre todas as regras, mas ela faz isso obrigada, ela não tem prazer no Senhor. Eu me lembro quando meus pais, eles me obrigavam a ir para a igreja. Eu ia para a igreja, obrigado, ficava jogando o jogo da velha na Bíblia, mas estava lá, fechava o olho para orar, né? E tudo mais. Eu estava ali, vestia minha roupa de crente, falava a paz do Senhor, mas eu me lembro, meus irmãos, que quando eu estava no culto, lá com meus 14, 15 anos, a minha mente só pensava no final de semana que eu ia poder beber com meus amigos. Adiantava as regras. Então, quando a gente pensa na pessoa que não é convertida, a gente tem que se preocupar muito mais em, primeiramente, orar pela conversão dela e mostrar para ela que ela é pecadora, mas Cristo perdoa ela e quer salvar ela. É o coração dela que tem que ser transformado. Não adianta ela melhorar como pessoa, tirar notas melhores na escola,
ser uma filha melhor, ser um marido melhor. Não adianta isso. Isso não adianta. O ímpio é assim. O ímpio, a pessoa que não adora a Deus, muitas vezes trata a esposa melhor que eu, paga as contas melhor que eu, ajuda o vizinho melhor que eu. É tão bonzinho, mas vai para o inferno. Por quê? Porque o coração dele não faz essas coisas querendo adorar a Deus. E a palavra de Deus vai continuar nos contando, meus irmãos, que a pessoa que se converte e agora tem prazer na lei do Senhor, versículo 2, ela medita na lei do Senhor dia e noite. E aqui, meus irmãos, está algo muito importante para as nossas vidas. Não adianta só a gente ler a Bíblia, a gente precisa meditar na Bíblia. Lembra que eu disse que os fariseus eram os que mais conheciam a Bíblia? Mas é quando, meus irmãos, nós meditamos, é quando nós pensamos no que nós lemos, é quando nós oramos sobre o que lemos, que isso desce para o nosso coração. Entende? Não adianta, meus irmãos. Olha o boletim que vocês recebem lá na entrada. No boletim aí tem um espaço em branco que está escrito assim, ó, anotações do sermão. E aí a gente começa a pensar, quantos de nós aqui preenche esse espaço enquanto está ouvindo a palavra de Deus aqui sendo pregada? Então muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus, seja no devocional, seja na pregação da palavra, sai daqui e é como o Tiago fala, né? A pessoa se vê no espelho, vê os defeitos e vai embora e se esquece do que viu. A gente precisa meditar, meus irmãos. Meditar no que a gente leu. Se perguntar o que isso tem a ver com a minha vida e orar sobre isso. O texto continua dizendo no versículo 3 que a pessoa verdadeiramente feliz, que tem o prazer na lei do Senhor, o resultado é que ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, sua folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Você já viu uma árvore plantada junto à ribeira de águas? É exatamente assim. Exatamente assim. Essa pessoa que está ali dia após dia, meditando na palavra de Deus durante todo o dia, essa pessoa ela vai receber vida, porque o próprio Jesus disse, meus irmãos, que Ele é o pão da vida. Quem vai a Ele não fica com fome e não sente sede. João 6, 33, 35. Jesus diz também que quem ouve as suas palavras e pratica não é abalado. É interessante, meus irmãos, que muitas vezes, quando as pessoas vêm até nós, né, pastores, quando as pessoas vêm até nós para pedir aconselhamento, para contar algum problema que tem passado na sua família, na sua vida, no seu casamento, com seus filhos, no trabalho, seja lá o que for. Muitas vezes, digo mais, a maioria das vezes, quando a gente vai verificar a vida devocional dessa pessoa, ela não está lendo a Bíblia todos os dias. É muito interessante que o Salmo 1 tem uma promessa para quem medita na palavra de Deus todos os dias, o dia todo. Ele tem uma promessa. Essa pessoa será como uma árvore plantada junto de águas. A sua folhagem não murcha. Ela não murcha. O seu fruto é no tempo certo. O que ela fizer não será nem como uma fruta podre, nem como uma fruta verde, que não serve para nada. Mas o que ela fizer vai ser excelente, vai ser útil. Ela não vai ficar fria na fé, desanimada. A folhagem dela não murcha. Ela vai estar sempre servindo a Deus, firme no Senhor. E tudo o que ela fizer será bem sucedido. Isso aqui nos lembra Josué 1:8. Josué 1:8 vai dizer justamente isso.
vai dizer que não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, então você prosperará e será bem sucedido. Agora, olha como é a pessoa que não adora a Deus. Olha como é a pessoa que não tem prazer na lei de Deus. Jeremias 2,13. Projeta para a gente, por favor. Jeremias 2,13. Porque o meu povo cometeu 2 males: abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Meus irmãos, aquele que não é verdadeiramente feliz, que não adora a Deus, ele busca felicidade, ele busca alegria em coisas que não podem dar a ele alegria. Cisternas rotas, cisternas e poços. Quando você vai buscar água para tomar banho, quando você vai buscar água para beber, não tem água. É nas festas, é na imoralidade, é nas coisas que esse mundo oferece. Mas quando você vai até Cristo, quando você ouve as palavras de Cristo, meus irmãos, você é fortalecido, você é encorajado. Se você abrir a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, meditar no que você leu, se você orar sobre o que você leu, se você sair dali decidido a praticar aquilo que Deus falou com você no seu devocional, é impossível que você saia a mesma pessoa. E o desafio para a nossa vida é 2026. Vamos ler a Bíblia todos os dias e vamos buscar a Cristo todos os dias. Eu quero concluir essa mensagem, meus irmãos, mostrando para você algo fantástico. Olhe como começa o Salmo 1. Salmo 1 começa dizendo: bem-aventurado. Bem-aventurado quem? Quem é feliz? É quem ama, quem tem prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor, você pode pensar em toda a palavra de Deus, mas principalmente aqui nesse contexto, quem tem prazer no Antigo Testamento. É muito interessante que o Salmo 1 e 2, eles são como uma ponta de um quebra-cabeça. Você precisa daquelas pontas do quebra-cabeça para depois montar todo o quebra-cabeça. Os Salmos 1 e 2, eles dão o tom de todo o saltério. Se você não entender o Salmo 1 e 2, você não entende nenhum outro salmo, nenhum dos outros 148 salmos. Eles são a introdução. E o Salmo 1 está dizendo que feliz é aquele que tem prazer na lei do Senhor. Agora olhe como termina o Salmo capítulo 2. Olha aí como termina o Salmo capítulo 2. Qual é a última frase do Salmo capítulo 2? Tem como projetar para a gente? Último versículo do Salmo 2. Salmo 2. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem-aventurados, felizes todos que nele se refugiam. Agora, sabe sobre quem é o Salmo 2? Sobre Cristo Jesus. Sobre Cristo Jesus. O Salmo 2 vai dizer que Jesus Cristo é o Rei de Deus, é o Filho de Deus, é o ungido de Deus. É Davi que escreve esse salmo. E o Salmo 2 também vai dizer no finalzinho, para a gente beijar o Filho, para que ele não se irrite, porque irá se acender a sua ira. Mas felizes é a todos aqueles que se refugiam em Cristo Jesus. O Salmo 1 está dizendo: feliz aquele que ama a lei do Senhor, porque a lei do Senhor vai conduzir a Cristo. Você vai achar Jesus. É interessante que Jesus, ele vai dizer, Moisés vai dizer que vai vir um profeta maior que ele. Em Deuteronômio 18, esse profeta é Jesus. É interessante que Jesus vai dizer que todas as escrituras testemunham sobre ele. João 5,39.
O próprio Jesus vai dizer que ele veio cumprir a lei. Então eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Nós vamos ler nosso plano de leitura bíblico 2026 até abril de 2027. Se você não pegou ainda, fale com Tita. Nós vamos ler todo o Antigo Testamento, apenas o Antigo Testamento. Mas se você e eu lermos o Antigo Testamento sem buscar Cristo, sem tentar achar Cristo em cada texto do Antigo Testamento, sem tentar ver o Evangelho e como aquele texto do Antigo Testamento se cumpre em Cristo, você não vai achar a verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade é quando você entende que todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia aponta para Cristo Jesus. Porque é somente em Cristo Jesus que nós temos o perdão, nós temos o amor, nós temos a graça e nós temos a salvação de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos de Deus, nós temos paz com Deus. Então busque Cristo. Ame a sua Bíblia, leia a sua Bíblia todos os dias, mas sempre tente achar Cristo. Porque sem Cristo, nós não temos a mínima chance de viver para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Nós vamos agora, nesse momento, para a ceia do Senhor. Nós vamos fazer a ceia bem rapidinho. Eu quero chamar aqui rapidinho o Ministério do Louvor. Quero chamar aqui também o irmão Cristiano. Carlos está aí presente também? Desceu. Vou chamar aqui Adson. Vem cá, Adson, por favor. Quero ler com você. Quero ler com você 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios 11. Coríntios capítulo 11, meus irmãos, ele vai dizer o seguinte. 1 Coríntios 11, versículo 28, diz assim: cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quero orar com você rapidamente. Coloque sua vida diante de Deus. Senhor, me mostre os meus pecados, o que é que eu estou em falta, me ajude a melhorar e assim participe da ceia. Deus, nos colocamos diante de Ti como igreja nesse momento, como um só corpo. Queremos pedir ao Senhor, Pai, que limpe os nossos corações. Se nós temos algum problema com algum irmão, Senhor, se nós temos algum pecado sem confessar, sem se arrepender, queremos pedir ao Senhor, transforma-nos, ó Deus, nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você, que já entregou a sua vida a Jesus, que já é batizado, para se colocar de pé. E enquanto a música vai estar tocando, você vai receber os elementos para a gente poder participar. Então fique de pé, você que é um crente do Senhor Jesus, que já foi batizado. Leva-me tua presença, leva-me tua presença, leva-me tua presença, eu preciso ouvir tua voz.
Nós vamos ler agora nesse momento, enquanto o Ministério do Louvor pega seus elementos também. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, que começa dizendo o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Pensando no corpo de Cristo que foi dado por nós, que é o preço que foi pago pelos nossos pecados, no qual hoje somos perdoados. Vamos comer desse pão agora, lembrando do amor de Cristo por nós. Comamos o pão. Obrigado, Jesus. Obrigado porque somos pecadores, miseráveis, somos depravados, mas o Senhor é bom. O texto continua no versículo 25, dizendo do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Pensando no sangue de Cristo, meus irmãos, derramado por nós, bebamos o cálice nesse momento. Senhor, nos ajude, para que em 2006 nós sejamos uma igreja ainda mais unida, tenhamos ainda mais comunhão, sejamos ainda mais uma família, que possamos, ó Deus, caminhar juntos para a honra e glória do Teu nome, Senhor, glorificando o Senhor em tudo. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento eu quero convidar você que pode se ajoelhar. Eu quero convidar você a se ajoelhar nesse momento. Se você não puder se ajoelhar, você pode ficar da maneira que você preferir. Mas eu quero que todos nós, nesse momento, possamos virar o ano de joelhos, orando. E que o nosso ano 2006 seja marcado por isso mesmo, de joelhos na presença de Deus. Vamos orar nesse momento de joelhos, até que quando vir na presença do Senhor. Ore a Deus nesse momento. Vamos lá, iniciar aí 1º de janeiro de 2026 e declarar dizendo que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Esse momento aí de fraternização, vamos abraçar uns aos outros. Continua sendo bom. Um dia a gente aprende a confiar. Toda nossa oração, um passo só de mais sem convidar, Ele continua a ser bom, Ele continua a ser bom. Então chega de viver tudo que se aprendeu e a esperar a fé, tudo não se pode ver, chega dia de entender, até o fim não viver, mas se duvidar,
Sabemos que 2026 veio, mas não sabemos o que vai acontecer dentro desse tempo de 2026. Vamos terminar aqui esse momento cantando esse louvor com a convicção da expressão de que nós marcharemos na coragem do Senhor. Nós queremos ouvir tua voz, teu amor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábio, na verdade e no amor, marcharemos na coragem. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábio, na verdade e no amor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora todos serve na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for,
conduziram esta igreja. Obrigado por essa família que o Senhor nos deu aqui na terra. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que sustentou a tua igreja nesse ano de 2025, é o Senhor que vai sustentar 2026, até o dia que o Senhor voltar. Nos ajude a sermos, ó Deus, como aquelas virgens prudentes que carregam óleo consigo, que vigiam, que não se distraem com o mundo, mas amam a Cristo Jesus. E que todos os dias seu coração pulsa: eu quero estar com meu Deus, eu quero estar na presença do meu Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ó Deus, que nesse ano de 2026 a nossa igreja ela possa ter fortemente esse desejo da volta de Cristo, com os olhos fixos nele, que sejamos uma igreja assim, que anseia pela volta de Jesus e que serve o máximo que pode antes dele voltar. Nos ajude, Senhor, e como foi lido aqui, se a tua presença não for conosco, então não nos faça sair desse lugar, Senhor. Nos ajude, Pai. Nós vamos marchar, mas não é porque somos fortes, não. É porque o Senhor prometeu estar com a gente até a consumação dos séculos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo e que o amor de Deus Pai esteja conosco todos os dias da nossa vida e com todos os crentes na face da terra, em nome de Jesus. Amém. Um feliz 2026 na presença do Senhor Jesus. Não saia sem dar 10 abraços. Quanta quantidade de gente na igreja.